Olá, bom dia pessoal! Vamos iniciar mais uma evangelização com o projeto Mocidade Espiritualista Ismael Ramos. Então, vamos iniciar nossa evangelização com estudos espíritas, onde vamos abordar assuntos sobre Jesus, sobre mediunidade, sobre reencarnação, como ser uma pessoa boa, como ser uma pessoa respeitosa. Então, para iniciar, vamos fazer uma pequena oração. Vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos para realizar mais uma evangelização, para renovar as nossas consciências de espírito imortal. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo. E assim está iniciado o nosso estudo de hoje. Assim seja. Então, vamos trazer hoje 2 livros para estudar o nosso evangelho de hoje. Mas antes de começar o nosso estudo, nós lembramos que tínhamos deixado uma tarefa de casa na última aula. Essas evangelizações são todo domingo pela parte da manhã. São estudos gravados e daqui a um tempo vamos fazer ao vivo para todo mundo interagir, e quem quiser participar também pode deixar nos comentários ou chamar, mandar uma mensagem, né? E vamos aprender juntos. Então, nós deixamos uma tarefa de casa. Queremos saber quem foi que escutou a música de Elizabeth Lacerda. Quem escutou a música de Elizabeth Lacerda, deixa aí nos comentários. Na nossa última evangelização, no domingo passado, nós deixamos essa tarefa de casa. E hoje vamos ter uma nova tarefa de casa, ok? Então, antes de iniciar nosso estudo, é a pergunta que fazemos. Quem foi que escutou a música de Elizabeth Lacerda que pedimos na aula anterior, ok? Quem escutou, deixa aí nos comentários. Então, nosso estudo é focado para as crianças e também para os pais, para a família. A importância de nós levarmos o conhecimento evangélico, o ensinamento que Jesus trouxe, o exemplo de ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Então, vamos estudar hoje um tema desse livro, de Caiba Schutel. O nome do livro é Espiritismo para as Crianças. Caiba Schutel foi um espírita renomado, uma pessoa muito querida, um grande pesquisador. Ele foi até prefeito de uma cidade, defendendo também o espiritismo em praça pública, em uma época que não podia se falar de espiritismo. Então ele, na condição de político, de prefeito, ele foi para a praça pública defender a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, Espiritismo para as Crianças. Vamos deixar no final da aula qual é o outro livro que vamos indicar para vocês pesquisar e assistir pelo menos um ensinamento do livro que vamos passar. É um livro sobre a Turma da Mônica, que já está abordando o Espiritismo. Os desenhos hoje já estão falando de Espiritismo. A Turma da Mônica, o Scooby-Doo, os Flintstones e vários outros desenhos que fizeram sucesso aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque muitos desenhos aqui do Brasil são reconhecidos, muita gente estuda e assiste fora do Brasil. Então, o Espiritismo está chegando em várias mídias sociais, mídias
né? Então, vamos deixar no final da aula qual é a tarefa de casa. Então, vamos começar aqui, Espiritismo para as crianças. Vamos para o texto. Então, esse aqui é o tema de hoje. A comunicação dos espíritos. Vamos chegar aqui. Pronto, aqui está. A comunicação com os espíritos. É o tema que Kaiba Schutel, ele encarnado, isso aqui não é um livro psicografado, ele encarnado na condição de pesquisador espírita, ele escreve o seguinte, né? É de perguntas e respostas. Os espíritos podem entrar em relação conosco? Então, será que os espíritos se comunicam e influenciam a gente? Mesmo que seja pelo pensamento? Então, é a pergunta que ele quer saber. Os espíritos podem entrar em relação conosco? E a resposta, Deus tem permitido que os espíritos se comuniquem com os homens para lhes dar a certeza da imortalidade. Então, os espíritos se comunicam com os seres humanos, com cada um de nós, independente de idade. Uma criança até um idoso, ele pode ver espírito, pode sentir coisa, pode incorporar, pode trazer uma escrita. Muitos dos músicos, eles são médiuns de psicografia, eles estão psicografando, têm inspiração para cantar uma música com coração. Tudo é mediunidade. Um pensamento, uma inspiração. Então, os cuidados que a gente deve ter é se isso é para o bem ou é para o mal. Qual é a intenção? Qual é a energia que eu estou sentindo? É energia boa, de felicidade, de calma? Ou é uma energia de tristeza, de raiva, que me deixa mal, com mal-estar? Então aí a gente tem que perceber. Mas sempre a importância da oração. Nós, crianças, adultos e idosos, qualquer coisa que chegar no pensamento ou sentir alguma coisa, entendendo que somos médiuns, instrumentos de Deus e da espiritualidade, a gente tem que fazer uma reza pelo pensamento. Não precisa ficar de joelhos ou acender velas. É o pensamento, é rezar com o coração. A gente reza a Deus, chamando as equipes socorristas. E a gente costuma dizer, ó, se não está bem, reza. Se está bem, reza também. Às vezes a gente só lembra de Deus, nosso Pai, nas horas da dificuldade. E não pode ser assim, a gente tem que rezar o tempo todo. Quando acordar, antes de dormir, antes de sair de casa, quando for para a escola, rever os coleguinhas, quando for fazer uma atividade, antes de fazer um estudo, a tarefa de casa, a gente reza a Deus e ao anjo da guarda. A oração é muito poderosa, mas a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Né? Então, vamos ver aqui o que diz. E os espíritos, eles se comunicando conosco, é para nos dar a certeza da imortalidade. E o que é imortalidade? É um ser que não morre. Quando se fala de morte, de que morreu, é apenas o corpo físico. Ou seja, um ente querido, alguém que a gente gostava e que ainda gosta, porque nós temos afeição, nós temos afeto por quem a gente gostava, brincava, conversava, visitava a casa daquele ente querido, daquela pessoa amada. Então,
a vida é imortal. O que morre é o corpo físico, mas o espírito continua vivo. Tudo que tem aqui no plano físico tem no plano espiritual, nas dimensões. Tem casa, tem carro, tem os animais. Depende das dimensões. Então, Chico Xavier já disse que a morte não separa aqueles que se amam. Então, nós vivendo de uma forma natural, sem provocar nada, né? Entendendo que tudo é na vontade de Deus. Se uma hora a gente chegou aqui, reencarnou, renasceu aqui no plano físico, nós temos a finalidade de fazer o bem, de fazer reforma íntima, e vai ter uma hora que a gente vai precisar voltar para as dimensões espirituais. Então, isso é imortalidade. O espírito que nós somos, que não morre. E a gente continua no mundo espiritual a pessoa que nós fomos na última encarnação. Às vezes continua vivendo da mesma forma ou já melhorou alguma coisa, já é um espírito de luz, amoroso, que agora só se dedica a fazer o bem, ajudar quem está nas dificuldades da vida. Porque a maior felicidade para Deus e para Jesus é ajudar quem está na dificuldade, para que ele saia, para que ele vença ele mesmo e também ajude os outros. É tirar o sofrimento e colocar a alegria do Evangelho. Então isso é imortalidade. Outra pergunta: de que maneira os espíritos se manifestam aos homens? Como é que os espíritos se apresentam? Será que é pela visão? Será que é pelas energias? Nós sabemos que existem os olhos do corpo e também existem os olhos da alma, os médiuns videntes, né? Gente que vê coisas, que escutam coisas. Então a gente quer saber isso. É a dúvida que a gente tem, a gente quer saber de que maneira os espíritos se manifestam aos homens, aos seres humanos. E a resposta: de várias maneiras, tornando-se visíveis, falando-nos diretamente ou com o auxílio dos médiuns. Então os espíritos podem se comunicar conosco pela visão ou por outra forma, escutando. Quando a gente escuta vozes, porque, né, a mediunidade não tem idade. Quando a gente escuta vozes, isso se chama mediunidade de audição. Médium audiente, que escuta as vozes dos espíritos, que são gente, espírito é gente. Tem muita gente bem intencionada e gente mal intencionada. Por isso a importância da reza. Ter fé em Deus antes de qualquer coisa. Porque ninguém pode mais do que Deus. Então, os papais e as mamães podem estudar o livro dos médiuns, que vai falar tudo sobre fenômeno espiritual. Como isso acontece, como lidar com isso, né? Então essa evangelização é para as crianças e também para a família, para se esclarecer na questão espiritual, levando o Evangelho. Então diz aqui, de várias maneiras, tornando-se visíveis, falando-nos diretamente ou com o auxílio dos médiuns. Então os espíritos podem se comunicar conosco diretamente ou com o auxílio de outros médiuns. Porque cada médium exerce uma faculdade mediúnica diferente. Tem médium que é vidente, que vê. Tem médium que é psicógrafo, que escreve. Tem médium que é audiente, que escuta. Tem médium que incorpora de forma ostensiva.
Então, cada um tem um grau qualquer, um grau diferente de sensibilidade psíquica. Então, vamos continuar. Nós, se formos músicos que tocam violão, um berimbau, pandeiro, flauta, se formos músicos, podemos, para provar de fato que o somos, assobiar ou cantar uma ária. Mas se não tivermos voz ou não pudermos assobiar, podemos tomar um instrumento qualquer que conheçamos e tocar a música que possa demonstrar a todos que somos músicos. Então nós podemos fazer música, seja até assobiando. Assobiar. Veja que assobiar não é com a letra V. De vários. É a letra B de bola. Então a gente pode assobiar, isso já é uma música, ou usar um instrumento qualquer para mostrar que nós somos músicos. Assim, os espíritos, da mesma forma, os espíritos. Uns se manifestam pessoalmente, outros o fazem por uma outra pessoa que seja médium. Lendo depois o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, compreenderemos o mecanismo da comunicação. Porque para o estudo não tem idade. O médium, particularmente, eu estudei o Livro dos Espíritos com 15 anos de idade. É minha juventude. Mas qualquer pessoa, em qualquer idade, seja uma criança que já está aprendendo a ler e escrever, já pode estudar qualquer coisa. Mas antes, que seja orientação por alguém, que tenha alguém acompanhando, que sempre leve o Evangelho do lado. Porque Jesus, ele mostra como a gente vive bem no dia a dia. Então aqui, como foi citado, o Livro dos Médiuns, também para as crianças, adolescentes e jovens, aqui está falando como a gente lidar com a mediunidade. Como entender isso? Porque são respostas que muitas religiões não explicam. E a gente encontra respostas no Espiritismo. De forma direta, sem milagre, sem promessa. Porque não existe milagre. Não existe sobrenatural. É tudo natural. Dentro da lei de Deus. Tudo que Jesus fez quando encarnado, quando esteve conosco, nós somos capazes de fazer também. A diferença é que Jesus sabe mexer com as energias. Ele entende as leis naturais de Deus. Ele não pode ultrapassar, passar à frente a lei de Deus. E Jesus ainda disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se a gente tiver amor, nós somos capazes de mover montanhas, de curar alguém, uma criança que toca numa pessoa doente e a pessoa de repente fica curada. Todos nós podemos curar alguém rezando com fé e com a permissão divina, porque tudo isso acontece com a vontade de Deus e se tiver no merecimento. Porque quando é karma, quando é algo de vida passada, nem Jesus mexe, porque nós estamos passando por uma prova para não errar de novo. Não é castigo, é o que a gente está colhendo hoje, o que plantamos em outras épocas.
E foi justamente isso que nós pedimos antes de nascer, antes de reencarnar. Estamos em um novo corpo de carne, mas o espírito que nós somos é um espírito velho, cheio de bagagem e tendência, e que devemos usar essa inteligência com o Evangelho. Toda informação sem a vivência do Evangelho, que nos leva sempre para a fraternidade, é uma informação incompleta, passageira. São palavras que passam, mas os ensinamentos que Jesus trouxe são palavras de vida eterna. Então, Kaiba Schutel, ele recomenda aqui para as crianças, adolescentes e jovens, lendo depois o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e quando se diz de Allan Kardec, é modo de falar, porque a doutrina é dos espíritos. Kardec foi o codificador, o pesquisador, um cientista, um pedagogo, lá na França, que foi investigar os fenômenos espirituais e trouxe a doutrina dos espíritos. Então, no Livro dos Médiuns, compreenderemos o mecanismo da comunicação. Como é que acontece os mecanismos da mediunidade? Mas dizem, outra pergunta, mas dizem que não se deve invocar os espíritos, né? Muita gente não diz que não se deve invocar os espíritos, inclusive até os espíritas. Não pode chamar os espíritos, não pode invocar. E a resposta, não se deve invocar um espírito que não se conhece. Ou então, chamar os espíritos para fins inúteis. Então, Kaiba aqui ele não está descartando a possibilidade da gente invocar um espírito. Ele está recomendando a gente invocar, chamar, rezar um espírito ou alguém que possa nos ajudar para o bem, sem troca, sem prejuízo, sem cobrança, nada. Tudo que está no Evangelho. E qual é um dos únicos que podemos invocar? O anjo da guarda. A gente deve rezar o anjo da guarda. Ele é um espírito também. Todos nós somos espíritos. Até Deus, nosso Pai, é um espírito. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como aprendemos no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então vejamos que a pergunta não é quem, é que é Deus. Que coisa é Deus? Então ele é a inteligência suprema. Ele não tem nada de material. Não é aquele velhinho que fica com raiva, que cria os filhos em um dia, no outro dia está arrependido. Não. Tudo que Deus faz é perfeito. O que está escrito na Bíblia é outras interpretações. A gente deve estudar toda a Bíblia, mas vai depender como a gente vai interpretar a Bíblia. Cada um interpreta de um jeito e o Espiritismo veio para nos esclarecer, trazer uma interpretação de uma forma correta. E quem quer estudar a Bíblia na visão espírita, quem vai ajudar a interpretar e entender é Severino Celestino. Então nós temos um pesquisador espírita, Severino Celestino. Muitos padres, pastores, rabinos estudam com ele. Ele vai para o exterior, ele foi para as regiões onde Jesus viveu. Então, Severino Celestino vai estudar a Bíblia. Então, invocar.
E os espíritos dizem, ó, não pode, não se deve chamar um espírito ou alguém que a gente não conhece. Que a gente não que a consequência, que o resultado, a gente pode não se sentir bem ou para uma finalidade inútil. A gente não pode usar a mediunidade para brincadeira. Mediunidade é coisa séria, para ajudar os outros gratuitamente e não deve ter curiosidade. Porque mediunidade não é um parque de diversão. Não é para a gente se impressionar com os fenômenos. Ah, eu vi uma coisa, eu sonhei e ficar dizendo. Não, nem tudo que a gente vê é para dizer. Tem que saber com quem nós estamos falando. Seja encarnado, seja desencarnado. E a finalidade aqui deve ser sempre útil para a gente ser uma pessoa boa, para nos livrar de alguma coisa, sem prejudicar ninguém, como ensina Jesus. E a resposta aqui continua. Devemos sempre preferir os nossos parentes ou amigos em que depositamos confiança, mas sempre para fins espirituais. Então aqui diz que parentes e amigos espirituais, um ente querido que já partiu, a gente pode invocar para que ele nos ajude, para que ele também, primeiro, seja socorrido, siga a luz, vá para hospital, escola espiritual, e quando estiver bem, quando estiver com saúde, estiver bem, ele venha nos ajudar. Porque um doente não pode tratar o outro, cuidar do outro. A pessoa tem que estar bem para ajudar os outros. Então, os espíritos que a gente possa invocar, seja um parente ou um amigo, primeiro a gente reza a Deus para que ele siga a luz, seja socorrido. E se passou por essas etapas do hospital e da escola, que ele venha nos ajudar, nos orientar, nos trazer boas intuições, que até intuição também é mediunidade. Então, intuição para fazer o bem, para ser uma pessoa boa. Né? Então, sempre para fins espirituais, ou seja, os ensinamentos do Evangelho, e não coisas materiais. As coisas materiais a gente deve buscar aqui na matéria, de nossa parte. Né? Se a gente quer um brinquedo, alguma coisa, a gente tem que fazer por onde merecer. Sendo comportado, respeitar os pais, respeitar os mais velhos, não desobedecer, não ser uma criança rebelde. Tudo é merecimento e tem que ser de coração, não com fingimento. Ah, eu vou fingir que eu sou bonzinho para merecer. Não. Tem que ser de coração sincero. Deus vê o que passa em segredo em nosso coração, em nosso pensamento. Então, é perigoso invocar qualquer espírito? Resposta: seríamos capazes de chamar qualquer homem, qualquer ser humano, que não conhecêssemos para fazer-lhe pergunta ou trocar ideia? Né? Quando a gente quer fazer perguntas ou trocar ideias, que aqui ideias, segundo a nova ortografia, a palavra ideias não tem mais o acento agudo. Isso aqui foi uma edição antiga. É um livro antigo. Então, de 2008 para cá, essa palavra ideias, ela é sem acento. Então, quando a gente quer fazer perguntas ou trocar ideias, a gente não chama qualquer pessoa. A gente tem que saber primeiro se ela tem conhecimento,
se ela tem condição de nos orientar. A gente não pode pedir orientação para uma pessoa que está desorientada. A gente não pode pedir equilíbrio para uma pessoa que está desequilibrada. Alguém que não está bem e que venha nos ajudar para a gente ficar bem. Não é assim as coisas. Então, a resposta diz aqui, ó. Ele responde com a outra pergunta. Seríamos capazes de chamar qualquer homem, qualquer ser humano que não conhecêssemos para fazer-lhe perguntas ou trocar ideias? Então é uma pergunta reflexiva. No Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, tem muitas perguntas que é de reflexão, que a gente responda para nós mesmos, em pensamento. Invoquemos, de preferência, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos protetores e seremos bem-sucedidos. Então, essa foi a resposta. É perigoso invocar qualquer espírito? E disse aqui que é perigoso chamar qualquer espírito, porque a gente não conhece, não sabe a intenção, qual é a finalidade. Mas quando a gente chama um anjo da guarda, um espírito para nos proteger, um espírito amoroso, de luz, seja um médico, porque todos os médios já estão vendo, podem ver um médico, podem ver um índio, como até Divaldo Franco já viu desde criança um índio, é da equipe socorrista. Então tem os índios, tem espírito na aparência de criança, né? Então tem várias formas. O espírito pode se apresentar na forma que ele quiser. Na forma de criança, de uma freira, de uma mulher, de um homem, de um menino, de um velhinho, de um preto velho. Por que não? Não tem problema nenhum. É a aparência dos espíritos. O mesmo Bezerra de Menezes, o médico, ele pode se apresentar como... Ele gosta de se apresentar como preto velho nos terreiros de caridade. Então, na casa espírita, os espíritos têm uma aparência, às vezes, e em outras religiões tem outra aparência diferente. Mas é o mesmo espírito fazendo a caridade, trabalhando com Jesus. Onde tiver caridade, que não cobra nada, nem um centavo, que trabalha de graça, sem prejudicar ninguém, é o próprio Jesus que está presente. Então a gente pode chamar os espíritos protetores e que a gente vai ser bem sucedido, né? A aparência dos espíritos é uma coisa, mas a intenção é outra. A gente pode até ver um espírito na aparência de alguém conhecido, de alguém que a gente gostava, mas será que é ele mesmo ou é um espírito disfarçado? Com disfarce. Tem tudo isso também. Qual é a intenção? Qual é a energia que a gente está sentindo? Então reza o anjo da guarda. Os espíritos bons e amorosos, eles trazem sempre energia boa. O que nos deixa mal, tem alguma coisa errada. E tem que pedir ajuda. Vai na casa religiosa, os pais têm que levar os meninos para fazer uma consulta espiritual, porque tem coisa que a gente resolve na matéria, no médico material, que é bom fazer uma consulta, se consultar primeiro, não chegar fazendo ou tomando remédio, não. Se consultar primeiro no médico material, porque ele estudou para isso, e também está sendo orientado pelos espíritos, pela intuição, pela inspiração, e também a gente tem coisas que a gente só vai resolver no espiritual. Tem que levar numa casa religiosa, numa casa espírita, um terreiro de caridade, um vidente, para ajudar a fazer uma consulta espiritual, que eles estão vendo o que é e vão dizer
onde é a solução? Onde está o problema e onde está a solução? Tem muitos casos que o médico material diz logo, ó, esse caso aí da criança, dessa pessoa, é um caso espiritual, tem que ir numa casa espírita. Do mesmo jeito é na casa espírita. Os espíritos mesmo, os médiuns, os videntes, os dirigentes, eles mesmo dizem, ó, isso aí é um caso material, vá no médico. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Chico Xavier trabalhou muito com os espíritos. É o maior exemplo espírita depois de Allan Kardec. Mas ele também tomava remédio. Os remédios necessários, recomendados pelos médicos. Então é tudo com equilíbrio, né? A gente tem que fazer nossa parte. Há espíritos que velam particularmente por nós. Então tem algum espírito que particularmente que gosta da gente e vem nos ajudar? Resposta: Deus, em sua bondade suprema, deu a cada um de nós um espírito protetor. Então, cada um de nós tem um espírito protetor, alguém que nos vela, que reza para a gente sair do caminho errado, das drogas, dos pensamentos negativos, do sexo desregrado, das coisas que vai nos trazer resultado negativo, doença. Então sempre tem um espírito, alguém que vela por nós. A quem chamamos anjo da guarda. Então tem um anjo da guarda e sempre vai ter mais alguém que vela por nós. Seja um avô, uma avó que já partiu. Sempre tem alguém que vela por nós. A quem chamamos anjo da guarda, encarregado de nos vigiar, de inspirar-nos bons pensamentos, ajudar-nos com seus conselhos, consolar-nos e sustentar a nossa coragem nas provas da vida. Então a gente tem que ter coragem. A gente tem que buscar a consolação. Temos que buscar essas ajudas através dos conselhos. Uma casa espírita e os terreiros de caridade, um dos principais trabalhos, o mais importante, é os aconselhamentos, né? Os espíritos experimentam as mesmas necessidades e sofrimentos que nós? Resposta: conhecem-nas porque passaram por elas, mas não as sentem do mesmo modo que nós, visto estarem isentos do corpo carnal. Então aqui nessa dimensão, nessa vibração de matéria que nós estamos, esses espíritos, todos eles, né, a maioria, já estiveram aqui no corpo físico como nós. Eles conhecem as necessidades e os sofrimentos de uma pessoa, de uma criança. Eles conhecem, eles sabem porque eles já passaram por isso um dia. Eles já foram crianças, já estiveram no corpo físico um dia. E podem nos orientar hoje. Mas esses espíritos, como estão em outra dimensão, eles não estão agora, eles não sentem do mesmo jeito que a gente sente agora. Eles, antes, quando encarnado, sim. Agora, desencarnado, não. Porque eles estão em outra vibração de matéria, em outra dimensão. Que lá tem a fisiologia, tem um corpo físico de lá, o corpo de carne. Dependendo da dimensão e a evolução do espírito. Os espíritos sentem cansaço? Não. Suas forças se reparam naturalmente sem o esforço dos órgãos. Então aqui a gente sempre tem que refletir
nos estudos de André Luiz, por Chico Xavier. André Luiz, que é um espírito médico que trabalha na saúde, curando as pessoas. E também nos livros de Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra, né? E ele escreve hoje mais de 50 livros. Quando encarnado, ele escreveu livros sobre psiquiatria e reencarnação. Hoje, em espírito, ele já psicografou mais de 50 livros, falando como é o mundo espiritual, como é o dia a dia, qual é o mundo que nos espera, que a gente cria na nossa mente. Então, aqui, como no Livro dos Espíritos, alguns autores, eles falam na essência, na situação de um espírito puro, um espírito que não tem mais que reencarnar. Esse sim, não precisa de nenhum órgão, nenhum corpo físico. São espíritos depurados, puros. E um dos maiores exemplos, o único exemplo que a gente tem é Jesus, de espírito puro. Né? Enquanto não formos espírito puro, a gente vai precisar de órgãos, corpo físico, nas dimensões que nós estivermos. É um corpo espiritual que nós chamamos de perispírito. Nele tem fisiologia, tem órgão. E lembrando, quando se fala aqui os espíritos, a gente tem que perguntar, tem que se refletir qual é a evolução dele. É um espírito superior ou inferior? E quando se fala superior e inferior, é modo de falar. Porque todos nós somos iguais, mas cada um tem a sua evolução, a sua caminhada, a sua história. Então os espíritos não sentem cansaço. As forças que eles se desgastam, eles reparam naturalmente, sem o esforço dos órgãos. Então aqui é espírito mais avançado, evoluído. Nas próximas dimensões, não. Os espíritos têm cansaço, têm repouso. No livro e no filme de André Luiz, o filme Nosso Lar, tem um momento que ele repousa, ele dorme no hospital, lá na colônia. Né? Depois de socorrido, ele passou para o hospital, passou pela escola. E quando ele vai dormir para descansar um pouco, ele sonha, ele se desdobra. Então tudo que tem aqui tem nas dimensões espirituais. Uma coisa é o espírito, outra coisa é as matérias. Os espíritos necessitam de luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, e no outro mundo só há trevas para aqueles que estão em expiação. Então, expiação com a letra X quer dizer alguém que tem que se corrigir do passado ainda, que fez algumas coisas que não foram boas e construíram um pensamento negativo. As trevas é a má educação, né? E a luz é o conhecimento, a educação de uma pessoa. Então os espíritos veem as coisas tão distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, pois a sua vista penetra onde a nossa não pode penetrar. Então os espíritos veem mais do que nós, porque eles já estão no outro lado da vida. Eles veem coisas que os nossos olhos físicos não veem. Os espíritos ouvem os sons? Ouvem. E até percebem sons que os nossos ouvidos não podem perceber. Então, é os sons, é os barulhos. O nosso pensamento, ele tem som, ele tem barulho. O nosso pensamento, ele tem forma, imagem, ele tem uma aparição, uma presença, uma figura, refletindo o que nós pensamos. É as formas de pensamento.
é os elementais artificiais. Ideoplastia. E nosso pensamento também tem cheiro, tem aroma. Por isso a importância dos bons pensamentos. Quando a gente tem bom pensamento, faz uma reza, fazer caridade, reforma íntima, procura ser uma criança educada, comportada, que faz tudo no que está no seu limite, sendo uma criança responsável, aprendendo desde cedo a ser independente, a observar como é ser um adulto, quando tiver uma casa, quando for pai ou mãe de família. Então, quando tem os pensamentos bons, o nosso pensamento em nossa aura, em nossa volta, gera uma energia de luz. Quando diz que o nosso pensamento tem forma, vamos dizer, por exemplo, as cores. Tem as cores claras, uma cor verde clara, azul claro, tudo claro, suave. Mas quando a gente tem pensamento negativo, fica uma cor acinzentada, escura, é como as nuvens poluídas em nossa volta. Quando a gente tem bom pensamento, quando se fala de música, de som, os pensamentos positivos gera uma música calma, como se fossem as músicas clássicas de piano, de violino. Mas quando a gente tem pensamento negativo, é um barulho. É um barulho. Sem disciplina. E quando a gente tem pensamento bom, quando se fala de cheiro, de aroma, pensamento bom é como se fosse um perfume bem doce, suave. Quando a gente pega um lírio, uma rosa bem perfumada e cheira, sente o aroma dela, é daquele jeito o nosso pensamento. Mas quando a gente tem pensamento negativo, é um cheiro horrível, de lama, de sujeira. Então, a importância dos bons pensamentos. É por isso que Jesus disse uma vez, onde tiver o cadáver, aí estarão os abutres. Ele estava falando do pensamento. Tudo que a gente pensa, a gente atrai espíritos, nossos irmãos. A gente atrai energias e a gente mesmo cria energia. Então que a gente possa criar energia de saúde, de amor, e não energia de egoísmo, que é doença. Pronto, esse foi o nosso estudo de hoje. É um livro de perguntas e respostas. Esse livro aqui, de Caibar, o nome do livro Espiritismo para as Crianças. Nós estudamos hoje sobre comunicação dos espíritos. Apresentamos às crianças que, se elas se sentir alguma coisa, que elas possam ter calma, se acalmar. São médium. E esse caso tem que se consultar numa casa religiosa, mas especialmente uma casa espírita. Porque falar de espírito é falar de espiritismo. É na casa espírita que a gente esclarece, explica e aprende a lidar com isso. Porque no espiritismo a gente entende que existe a reencarnação. Às vezes é um espírito cobrando alguma coisa, ou alguém que a gente gostou, teve uma ligação no passado, hoje ela está vindo para nos orientar. Então, tudo tem que ser para o bem. Se não está bem, tem alguma coisa errada. Então, procure uma consulta espiritual. Né? Tem coisa que não vai resolver com remédio, não vai resolver com cirurgia. Tem que se consultar no médico material e no médico espiritual. Hoje, que está reencarnando muita criança, muitas pessoas autistas, em diferentes graus,
A gente tem que aprender a conviver com isso, a lidar com isso. Não é castigo, não é para ficar triste, é para agradecer a Deus, porque é uma experiência, é uma prova para o espírito que nós somos amadurecer, se melhorar. A gente não sabe o que a gente fez ou quem fomos no passado. O que importa é hoje, né? Se eu não tenho um braço, se eu não tenho uma perna, eu agradeço a Deus. É uma prova que eu passo por isso agradecendo. Um dia eu vou entender por que isso está acontecendo comigo. Por que eu reencarnei assim? Né? Agradecer. Nada é por acaso. Mas também nada é castigo. A gente tem que... É como o trabalho. A gente tem que usar a ferramenta que está disponível. Né? Tem muita gente que está pior do que a gente e é feliz. E a gente, por uma coisinha que está fora do lugar, um objeto que está fora da estante, a gente fica reclamando. Não. Tira, para de reclamar e agradece a Deus. Agradece a vida. Reza o anjo da guarda que ele vai orientar e vai dar força. Ok? Então esse foi o estudo de hoje. Vamos passar agora a tarefa de casa. Lembrando mais uma vez, nós começamos com a pergunta: quem foi que estudou, quem foi que escutou a música de Elizabeth Lacerda na aula anterior? Então quem escutou, bota aí nos comentários. Ok? Quem escutou e melhor ainda, diga qual foi o nome da música que nós citamos na aula anterior. A tarefa de hoje é essa aqui, ó. Vocês vão botar no YouTube Turma da Mônica, Chico Xavier e seus ensinamentos. Hoje, como nós já começamos a falar nessa aula de hoje, o Espiritismo está chegando até nos desenhos. Desde sempre, todos os desenhos já falavam de disco voador, de vida em outros planetas, de tecnologia, de naves. Então gera uma intuição dos extraterrestres, de que existe, que são nossos irmãos que vêm para ajudar. Né? Então hoje em dia, o Espiritismo já está chegando até nos desenhos. Como aqui, ó, o Maurício de Souza, em parceria com Luiz Rivas, eles estão escrevendo, estão fazendo desenhos, como, por exemplo, a Turma da Mônica, para apresentar o Espiritismo para as crianças, apresentar Jesus para as crianças. Né? Então, a tarefa de casa é, vocês vão botar no YouTube o nome desse livro e vão assistir pelo menos um vídeo. Tem vários vídeos, vários ensinamentos, várias histórias. Então escolham um vídeo, uma historinha e assistam. Prestem atenção no ensinamento. E na próxima aula vamos perguntar quem foi que fez essa tarefa de casa. Que aprender pelo menos uma historinha, assistir pelo menos um vídeo desse livro no YouTube. São livros que são vendidos nas livrarias espíritas e também em outras livrarias, como na Saraiva. Aqui onde eu moro, por exemplo, tem um shopping center e tem uma livraria chamada Saraiva. Lá tem esses livros também. Ok? Então essa é a tarefa de casa. E os desenhos tem a Turma da Mônica, né? Falando de espiritismo, tem o Scooby-Doo falando de espiritismo, os Flintstones e vários outros desenhos que estão adotando o conhecimento espírita para as crianças. Ok? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Agradecemos a todos os encarnados e desencarnados, realizando mais
projeto, uma evangelização da Mocidade Espiritualista Ismael Ramos. E vamos rezar para encerrar. Agradecemos a Deus nosso Pai por tudo. Agradecemos pelos aprendizados de hoje, que possamos ser uma pessoa boa, procurando o respeito, a fé, o perdão, o amor, a paciência, aprendendo a conviver com as diferenças, aceitando os outros como eles são, assim como eu também devo ser aceitado por Deus. Eu já sou aceitado por Deus do jeito que eu sou, porque eu sou filho dele. Então, que com esses aprendizados eu possa respeitar a diversidade religiosa, a crença de cada um, a sexualidade de cada um, o jeito de ser de cada um. Cada um é um filho de Deus. E o que importa é amar. Que Deus nosso Pai abençoe toda a humanidade, porque nenhum filho seu está desamparado. Encerramos essa evangelização infanto-juvenil com muita paz. Assim seja e até a próxima.